A gente sabe que o leão tá vindo com força. Dia 31 de maio é o último dia de entrega da declaração do imposto de renda. Uma loucura, pouca gente entregando. Então a gente trouxe com muito carinho aqui Fabinho Nascimento para explicar pra gente um pouquinho sobre o não entregar, o que pode acontecer. Tudo bem, Fabinho? Bom dia. Ótimo dia, Lucas. Fabinho. Ótimo dia, Mari. Pra você também. Uma correria muito grande agora na reta final da declaração de imposto de renda. E para quem perdeu o prazo, né, de fazer a entrega da declaração, mesmo que não tenha imposto a pagar, né, mesmo que não gere imposto a pagar, vai ter que pagar uma multa de R$ 165,74, né? E aquele que tem a obrigatoriedade de perder o prazo, mas nem sabe que tem essa obrigatoriedade de fazer a entrega, pode descobrir aí nos próximos meses, com o CPF com restrição, com pendência na Receita Federal, que precisa fazer essa entrega, né? Acontece muita gente esse ano está procurando porque está com pendência na Receita Federal de anos anteriores e precisa de alguma documentação, tem a certidão negativa da pessoa física, até mesmo para tirar visto e entre outros documentos. E aí procura a gente nessa época para regularizar os anos anteriores. Então, quem perdeu o prazo vai ter uma multa mínima aí na hora que fizer a entrega de R$ 165,74. Isso pode aumentar dependendo do valor que ele tem a pagar de imposto de renda de anos anteriores. Agora, você falou dessa revisão que a pessoa te procura para arrumar o que não fez direito. O que você mais encontra de falha, Fabinho, no preenchimento da declaração? Então, o mais comum, né, e que eu peguei muitos esse ano, são os próprios contribuintes fazendo a sua própria declaração. Ai, meu Deus. E não sabem informar, por exemplo, quando ele compra um apartamento, compra uma casa, algum imóvel e é financiado. Então, muitos deles lançam o valor total do imóvel como bens, e aí pega o financiamento e lança em dívidas. Então, ele já declara que o bem já vale aquele valor. Sim. E declara o restante em dívidas. Então, isso é um erro muito comum de se cometer. E, na verdade, como você tem que declarar? Você deveria declarar só o valor total pago até 31/12 de 2023 e não é dívida o restante. Então, por exemplo, se o imóvel é de 1 milhão e ele deu uma entrada de 500 mil e financiou os outros 500 mil, ele vai lançar os 500 mil que ele pagou à vista e aquilo que foi amortizado no financiamento. Esse é o valor do imóvel dele. Né? Agora ele não tem, e não lança nada em dívida. Não é nem a parcela, né? Só o valor amortizado. Só o valor amortizado. E aí você vai lançar em bens, na ficha de bens e direitos. Então não tem nada a ser lançado em dívida. Então isso é muito comum, que aí a gente acaba arrumando as declarações quando vem para o escritório. E uma falha muito comum que também está acontecendo esse ano são os casais que são separados e têm uma pensão alimentícia. Então, a partir desse ano, é obrigatório colocar a pessoa, né, quem paga essa pensão, ele pode abater na sua declaração, mas é obrigatório colocar hoje o número do processo, da decisão do juiz, qual vara que foi e a data do que saiu a sentença. Então, sem essa informação, a gente não consegue também lançar esses valores na declaração. E muitas das vezes esses valores são importantes para ter a redução no pagamento do imposto de renda. Então, são dois casos muito comuns. Eu vejo muitos, vamos falar assim, muitos casais lançando: ah, mas eu pago mais do que o juiz determinou. E aí ele vai lá e quer lançar tudo aquilo que é pago. E aí hoje em dia está ficando já automaticamente na malha fina. A Receita Federal está pedindo explicação sobre esse valor que ele está declarando. Que coisa, né, gente? Então, é muito detalhe, né? Fabinho, tem como a gente planejar de alguma forma durante o nosso ano, para quando chegar 2025, a gente ter que fazer esse processo de novo? Tem alguma dica que você possa dar para a gente para facilitar esse começo? Porque eu acho que juntar papelado, juntar as coisas parece que é mais difícil. Eu vou falar de dois assuntos muito importantes que eu peguei em várias declarações que a gente fez esse ano. São dois pontos importantes. A primeira, para o empresário. Muitos empresários, eles deixam de emitir as suas notas fiscais, eles deixam de faturar pelas suas empresas ao longo do ano. E aí ele tem um prolabore baixo e ele precisa formar uma renda para comprar um imóvel, para fazer essa declaração de imposto de renda como se fosse um comprovante de renda para um financiamento imobiliário. Mas muitas vezes ele não emitiu nota fiscal suficiente ao longo do ano anterior, que essa nota, que esse faturamento, né? Porque hoje na pessoa jurídica você faturou, você paga o imposto, né? Isso pelo regime do Simples Nacional e lucro presumido. Você faturou, você paga o imposto e você pode distribuir lucros isento de tributação. Só que aí na hora de fazer a declaração de imposto de renda,
esse empresário ele faturou pouco, emitiu pouca nota. E aí não tem muito lucro a distribuir. E aí a gente não consegue fazer a declaração dele com o valor que ele precisa de renda. Então, isso foi um erro muito comum, né? De eu estar lá com o empresário e falar, mas eu não consigo lançar como distribuição de lucro. Você não teve lucro suficiente, Sim. você não teve renda suficiente para a gente poder distribuir. Então, isso foi um ponto muito importante. E outro ponto muito importante, que eu sempre venho a falar aqui, são aquelas contribuintes que têm muitos imóveis em locação. E aí, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, ele não reteve, ele não pagou nenhum imposto ao longo do ano anterior, ele não abriu uma hold onde ele teria uma economia tributária e na hora de fazer a declaração de imposto de renda, ele lança todos esses aluguéis. Então eu vi muita gente hoje pagando 50 mil reais de imposto agora, 40 mil reais de imposto. A gente já sinalizou, né? A gente sinalizou, já conversou com alguns contribuintes para que passando essa fase do imposto de renda, a gente senta, conversa sobre a abertura de uma holding, uma forma de economizar esses impostos e ter uma sucessão patrimonial vantajosa e legal, porque o imposto de renda na pessoa física em cima de aluguel, dependendo do valor, é 27,5%. Sabe o que a gente podia fazer? Vou te fazer um convite, que eu sei que já vai ter passado toda essa tempestade, que para quem é contador... É uma tempestade. É uma tempestade que vai passar. Você pode voltar no sábado que vem conversar sobre holding familiar? Sim, podemos falar sobre holding familiar. Até para a gente já trazer, então, esse alerta, porque imagina você pagar 50 mil reais de imposto, claro que você tem alguns imóveis aí a mais, que é a maioria da população, né? Mas imagina você poder economizar isso. E a gente vai entender, pode ser isso? Então, vamos combinar? Que eu acho que é um assunto Tem uma amiga bacana, minha né? que falou que viu aqui no Manhã na Band, ela não sabia sobre holding por causa do Fabinho, agora ela está fazendo. Olha então, que legal. O holding familiar dá uma economia muito grande, dá uma proteção dos bens e dá uma economia muito grande, porque você deixar 50 mil reais agora na declaração de imposto de renda é um absurdo. Nem quem tem muito quer deixar, né, gente? Vamos colocar, você que não fez ainda a declaração, dá tempo, olha, @Contabilidade FN. Você pode, além de seguir e ter todos os contatos, também se preparar durante todo o ano para não passar aperto nesse momento, viu? Fabinho, muito obrigado. Obrigada, viu, Obrigado Fabinho? a vocês. Um ótimo sábado para todo mundo. A gente que agradece.